Olá, família brasileira! Mas que gostoso, mais uma vez, nós estamos juntinhos, a gente se encontrar para falar sobre temas que dizem respeito a todas as famílias. Oh, querida Sofia! Que saudade de você, amiga! Saudade de você. Nossa, e eu muito mais. Sofia, você não pode perder o nosso programa hoje, amiga. O que vai ter de tão especial? Muito especial. A gente vai ajudar as mamães a fazerem com que os seus filhos fiquem mais seguros. Porque muitas crianças são inseguras pelo excesso de proteção. Porque o excesso de cuidado, de proteção também com a criança, pode gerar um problema. Tanto o abandono é muito ruim, também como o excesso de proteção. Que legal. É? O irmãozinho, ele é tão inseguro. Ah, é? Então você vai falar para a mamãe assistir o programa de hoje, porque nós vamos explicar como você pode realmente cuidar do seu filho sem gerar esses medos excessivos, né? Porque às vezes nas situações comuns do dia a dia, as atitudes dos pais podem evidenciar um excesso na assistência para os filhos, né? Na assistência de fazer as coisas por eles, sabe? Resolver todos os problemas, aí eles vão se sentindo incompetentes. Às vezes tem um exagero nessa questão de acontecer alguma coisa, caiu, alguma coisa assim. A reação dos pais pode gerar um problema, pode fazer com que os filhos fiquem muito inseguros, com muito medo da vida, do mundo. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre alguns tipos de comportamento dos pais ou das pessoas que cuidam das crianças que podem gerar, sim, uma insegurança muito grande nos filhos. Então, você não pode perder, porque esse assunto diz respeito a todos nós. Agora, Sofia, você sabe que o Teco, você não estava aqui, mas ele foi viajar, ele foi para Itapetininga. Ah, por que você tá brava? Porque ele não me levou. Ah, tudo bem, ele não te levou, mas da próxima vez ele vai te levar, Sofia. Não fica nervosa, viu? Ele foi até lá, fez um trabalho maravilhoso de repórter por um dia. Eu vou boicotar. Você vai gostar. Eu vou boicotar. Não vai boicotar, não. Você vai assistir. Não vai pro ar. Não vai sim, vai hoje pro ar e vocês também vão assistir, porque ele foi até uma igreja, ele foi até uma praça em Itapetininga e fez toda uma reportagem para nós. Você vai adorar e vai aprender muitas coisas, porque viajar é cultura. Ah, é bom viajar, é só o Teco que viaja. Ah, mas você vai fazer a próxima, você vai ver. Agora, fica assistindo aqui o programa direitinho, chama sua mãe, porque nós vamos falar sobre essa questão dos filhos inseguros, não é? Porque a insegurança, lógico que existe, todos nós temos um pouquinho, mas quando ela se torna excessiva, aí acaba gerando um problema realmente para as pessoas, tanto para os filhos, como também para todos aqueles que estão ao redor. E não dar liberdade aos filhos pode ser muito prejudicial para o amadurecimento deles e também nas relações sociais. Querer que o seu filho seja feliz é fornecer subsídio para que ele seja capaz de conseguir as coisas que ele deseja. Isso é diferente de você ficar o tempo inteiro em cima dele, sabe, a qualquer custo, evitar que ele passe por dificuldades, por frustrações, não é? Não pode. Assim como sistemas de imposição muito rígidos, de disciplina, castigando, privações excessivas, isso faz com que a criança também fique insegura, tem um efeito devastador sobre a autoestima. Também um clima de excesso de segurança, de ficar muito em cima, a criança se sentir invadida, né? Aquele momento de muita ansiedade, insegurança, vai fazer sim com que os filhos cresçam muitas vezes inseguros e pouco confiantes, principalmente para enfrentar o mundo que nós temos hoje, não é? Porque é um mundo que a gente tem que preparar os filhos. É um mundo que tem medos, que tem uma série de coisas, mas não podem ser os medos paralisantes. Então vamos ver o que a gente pode fazer para fazer com que os nossos filhos sejam mais seguros. Veja esse clipe. Crescendo e aprendendo. O desejo de proteger os filhotes é comum a quase todas as espécies. E é natural que os pais sempre queiram tornar mais fácil a vida dos filhos. Quando exageram nessa preocupação, os pais podem acabar criando filhos frágeis e dependentes, sufocando o desenvolvimento da sua personalidade. Isolados da vida real, os superprotegidos ficam privados das experiências dos colegas, não aprendem a lidar com as frustrações e acabam tendo dificuldades de relacionamento no futuro. Os pais precisam controlar os seus impulsos e aprender que só com a liberdade de conhecer e explorar a vida por si mesmas, as crianças podem criar a sua própria relação com o mundo.
vocês viram? Primeiro eu quero agradecer ao Instituto Crescendo e Aprendendo, que nos cedeu essa imagem tão importante, esse clipe, mostrando, na verdade, o nosso cotidiano, porque nós todos, enquanto pais, enquanto pessoas que lidam com as crianças, temos sim muitos receios. Então aí tem uma dica muito interessante. Obrigada ao Instituto Crescendo e Aprendendo. E também, para a gente falar sobre filhos inseguros, eu recebo hoje, tenho o prazer de receber a psicóloga clínica Cristina Alves de Godoy. Muito obrigada, doutora Cristina. Obrigada pelo convite. Nossa, nós é que agradecemos, porque realmente todo mundo quer fazer com que os filhos sejam autoconfiantes, seguros, né, independentes. E às vezes os pais, aqueles que estão cuidando das crianças, se tornam muito ansiosos, né, ficam assim super protetores, tentando evitar dores e sofrimentos. Aonde isso acaba sendo prejudicial para a criança, quando ele tem esse tipo de ambiente de superproteção? A criança começa a se sentir sufocada, né? Aquela criança que quando chega ao consultório, a mãe vem para a primeira consulta e não deixa a criança falar. Né? Você fala assim para a criança, o que você gosta? A mãe responde pela criança. Certo. Então é uma criança que não experimentou o mundo, ela não teve as próprias experiências, é a mãe que escolhe o lanche, escolhe a roupa, escolhe para onde vai passear, qual filme vai assistir. Então é uma criança que nunca se expôs. Em algum momento da vida ela vai ter que se expor a isso, ela vai, né, quando tiver adulta ou quando for adolescente, ela não vai saber fazer escolhas, porque ela nunca escolheu por ela. Perfeito. Então, esse treinamento, olha aí, gente, começa desde cedo. Lógico que compatível à idade da criança, a gente pode dar alternativas, que a doutora está passando para nós, onde a criança pode escolher dentro de alternativas que sejam satisfatórias. Então, por exemplo, a roupa, não é? O suco, preparar as suas coisinhas, porque... E como disse tão bem, nossa, como isso é verdade. Às vezes apresenta alguém para a criança, a pessoa fala, qual é seu nome? Aí a mãe já, olha, o nome é fulano de tal, quer dizer. É uma criança que nunca interagiu. A mãe escolhe qual festa ela vai, qual presente vai dar para o amigo. Então, desde pequenininho, você vai na festinha da sua amiga, o que você quer dar para ela? Perfeito. Né? Você quer ir à festa? Porque às vezes a criança não quer ir naquela festa, né? Então, assim, possibilitar essa criança vivenciar as experiências dela e as escolhas, né? Eu acho que até na hora de escolher a escola, puxa, tanta criança chega tão entristecida por estudar num colégio que ela não participou desse processo. Entendo. Por mais que os pais já saibam antecipadamente, deixa a criança conhecer o colégio, ver se é aquilo que ela quer, né? Então, essa criança ela vai se sentindo segura, ela vai se sentindo no controle também das escolhas dela, né? E quando ela tiver que ter uma escolha aos 15, aos 20, aos 30 anos, isso vai ser muito natural, porque a vida inteira ela treinou para isso. E existe algum perfil de personalidade que se caracterize mais por essa questão da insegurança? Uma pessoa mais introvertida? Sim. Qual seria esse perfil? Ou então, melhor, quais seriam os sinais que vão demonstrar para o papai e mamãe lá em casa de que o filho está inseguro? Então, são duas coisas um pouco diferentes, né? Eu acho que a criança, o traço de personalidade que chama mais atenção é a criança mais tímida, ela evita se expor. Então, na sala de aula, a professora faz uma pergunta, todos levantam a mão, ela é a última, né? Ela evita muita exposição, então isso pode gerar insegurança. Nem sempre o tímido é inseguro, né? Mas ele evita muita exposição. E acho que o sinal é que essa criança começa a entristecer, ela começa a deixar todo mundo escolher para ela. O que é que você quer comer? Não sei, você que sabe. Né? Você quer viajar para a praia ou quer ficar aqui? Não sei, você que sabe. Você quer essa camiseta ou essa outra? Tanto faz. Então, é uma criança que vai ficando com uma personalidade muito fraca, né? Muito assim, ao dispor do outro. Então, isso acontece em casa e os pais acham bom, porque é uma criança controlada, isso que eu ia dizer, né? Exatamente, não dá trabalho. É aquele que os pais falam, ele é tão bonzinho, isso. Não reclama, o que a gente fizer tá bom. Verdade. Só que essa criança no mundo, ela sofre, porque na escola também vão escolher por ela, né? Na vida adulta, na vida profissional também vão escolher por ela, e aí os pais começam a reclamar, puxa, mas eles criaram aquela criança, né? Eles criaram aquela pessoa tão flexível. Fala, Sofia, querida. Eu tenho uma pergunta. Diga. Ela falou que essas crianças assim muito recuadas, elas são muito seguras, né? Sim. Será que, porque sabe uma coisa que eu percebi no amiguinho lá da escola? O quê? Ele tem medo de ser censurado. Será que na casa dele ele era muito censurado? Muito bem, porque isso também pode acontecer, não é, doutora? Então, uma pergunta muito boa, né? A criança insegura, a gente até agora falou dos pais que fazem escolhas pelos filhos, né? Que super protegem, mas tem outra coisa muito importante, que são os pais críticos, né? Então, assim, evitar ao máximo fazer crítica. A criança chega com um desenho, vai desenhar uma casinha, a casinha tá toda torta, tá às vezes incompleta, né?
Aí o pai fala, coisa horrorosa, joga isso fora, que porcaria que você fez. Essa criança, à medida que isso vai acontecendo, ela vai cada vez mais se desencorajando a tentar coisas que ela acredite ser dela. Verdade. E aí ela começa a copiar o desenho que ela viu no livrinho, ela começa a fazer a bonequinha igualzinha a amiguinha dela da escola faz, né? E aí, aos poucos, quando virar uma adolescente, ela vai se vestir igual a amiga, porque a vontade dela já não conta. Então, assim, pais críticos, eles criam um rombo na autoestima e no poder de decisão dessa criança. Correto. Né? E depois eles se queixam, que é pior. É verdade, porque depois dizem, puxa, mas olha, ele não sabe fazer nada sozinho. Olha, o pai do Marcinho, eu estava vendo, ele estava criticando o Marcinho, você entendeu? Ele falava assim, olha esse menino, uma cabeção, como é que é burro? Ele falava isso pro filho, sabe? O pai do Marcinho, né? O pai do Marcinho era muito ruinzinho. Agora ele vai assistir o programa, ele vai começar a ter uma outra forma de falar com o Marcinho. Você falou isso aqui na minha frente. Ó, o que é, vovô? Eu ouvi você falar de mim aí. O que você falou aí? Eu estava falando que você estava criticando o Marcinho enquanto a gente estava preparando o nosso programa, dizendo que ele não estava fazendo a lição, que a caligrafia estava muito feia. Ah, que sim, ele... sabe, é psicologia isso aí. Ah, é psicologia? Por quê? Criticando ele, daí ele falou assim, pra meu pai não criticar, eu vou fazer melhor. Ah, e é verdade, muitos pais pensam assim, não é? Quer dizer, é verdade esse tipo de ideia no sentido de que tá errada, né? E muita gente acaba reproduzindo. Não, eu ouço muito isso. Se eu elogiar, aí acomoda. Se eu elogiar, fica sem vergonha. De jeito nenhum. Quanto mais a gente elogia, não é, doutora? Mais a pessoa vai tentar se aprimorar. Vai se fortalecer e vai se empenhar, porque o elogio a gente quer receber de novo, a crítica não. É verdade. Né? Se eu fiz um desenho e fui criticada, eu não vou fazer outro. A gente acaba com a carreira de muitos artistas desse jeito, né? Com certeza. Desenhistas, principalmente. E se ele for encorajado, ele vai se arriscar cada vez mais e aí ele vai amadurecendo essa ideia e vai se aprimorando. Então, o pai, o grande erro é isso, o pai, a mãe, às vezes os avós, eles tomam por base aquilo que é certo para eles. Sim. Eu, no meu tempo, fazia assim, né? Eu, no meu tempo, trabalhava com 10 anos de idade. Só que hoje em dia, a prioridade é estudar. No tempo do avô, do pai, talvez a prioridade não fosse os estudos, verdade. né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não tentar impor o nosso modelo de desenvolvimento, de crescimento ao nosso filho. E sim, tentar enxergar ele como indivíduo que está tendo uma oportunidade de crescimento naquele momento. Nossa, perfeito, doutora. Olha quantas coisas a gente está citando e dando como exemplo para você em casa tomar certos cuidados para realmente fortalecer a autoestima do seu filho, deixá-lo mais seguro e mais confiante na vida. Agora a gente vai rapidinho pro intervalo, porque eu vou conversar ali com o papai do Marcinho, entendeu? Para ele melhorar a postura dele com o Marcinho. E eu volto já já. Espera aí. Se o comportamento dos pais demonstra uma preocupação constante com o dinheiro, cultiva o consumismo e a busca de um padrão de vida incompatível com a vida familiar, né? E o resultado pode ser um quadro de estresse infantil, que aí vai incluir ansiedade, depressão e até crises compulsivas. Quando os pais têm problemas financeiros, eles tendem a negligenciar o papel parental, dando menos atenção aos filhos e se comunicando de uma forma inadequada, porque geralmente estão muito nervosos, irritados. E é esse ambiente que vai afetar os aspectos psicológicos da criança e pode prejudicar demais o desempenho escolar dela e a vida social. Então, nós vamos falar a respeito disso, sobre essa questão do ambiente familiar, nesses tempos que a gente vive, que todo mundo está com problema financeiro, né? Tem essas dificuldades. Eu vou perguntar para a doutora exatamente essa questão. Como essa questão dos problemas financeiros, né, que afetam, na verdade, a maioria da população brasileira, podem estar afetando as crianças que vivem nesse ambiente de insegurança? Então, Suzy, a criança muitas vezes, sempre, né, ela entende a informação ao pé da letra, né, e ela toma para si a culpa de muitas situações sofridas da casa. Então, se ela ouve o casal brigando porque não tem dinheiro,
no inconsciente dela, ou então no pensamento dela, ela vai pensar o quê? Puxa, eu devo estar comendo demais, eu devo estar gastando muito, e ela vai entristecendo, né? E até com relação à escola, não é, doutora? Sim, porque muitas sim, vezes eu escuto a sim, criança sim. falar, ai, meu pai falou que vai me tirar da escola, como até punição, porque não está Se indo repetir bem. de ano, você vai para estadual. Exatamente. Então, a questão da ameaça, ela vai tornando aquela criança enfraquecida, Sim. né? Aí ela chega na escola triste, ela não consegue... A criança usa o ambiente escolar muitas vezes para pensar nos problemas. Então, os pais discutiram à noite, ela vai triste para a escola, ela não presta atenção. Né? As crianças que têm um ambiente familiar muito conturbado, primeira queixa, falta de memória, falta de atenção, porque na escola, enquanto o professor fala, ela está pensando se os pais vão brigar enquanto ela não está lá, Certo. se o pai vai embora mesmo, se a mãe vai embora mesmo, enfim. Então, a criança entristece com isso, e qualquer tipo de ameaça, puxa, a gente está sem dinheiro desse jeito, a gente vai morar na rua. A criança acredita nisso, né? Verdade. Então, nós adultos temos que agir como adultos e saber que a nossa palavra para a criança, ela não chega como para um adulto, né? Se você chega em casa e fala isso para o seu esposo, para sua esposa, puxa, a gente vai acabar morrendo de fome, Nossa. a esposa sabe que não é isso que ele quer dizer. Quer dizer que a situação está difícil, o dinheiro está curto, mas ok. A criança, ela entende que vai acabar morrendo de fome, né? Um dia, eu com meu filho, quando ele era pequeno, eu fiz um comentário assim, nossa, que susto você levou, seu coração quase saiu pela boca, porque o coraçãozinho dele pulava, assim. Ele começou a chorar, ele falou assim, mamãe, então eu vou morrer? Tadinho. Isso assim, eu vi, né, isso faz muito tempo, hoje ele já é quase adulto, e assim... Eu vi o quanto que é perigoso a gente fazer um comentário, às vezes usar um ditado popular, uma fala que é muito usual no nosso dia, para uma criança de 5, 4 anos, porque ela não tem a mesma interpretação disso. Olha, disse tudo, porque várias vezes a Sofia ouviu da mãe dela, ela falando assim, nossa, você está me matando, você está acabando Você tá acabando comigo, sabe, sim, eu vou sim. morrer, não estou suportando. Quer dizer, Que as castigo, crianças, né? nossa, Sim, sem sim, dúvida, sim, sim. não é, Sofia? É, foi mesmo. Minha mãe sempre fala assim, nossa, você tá acabando comigo, desse jeito eu vou morrer. Nossa, eu fiquei preocupada. E tomar Suzy. muito cuidado, porque essa criança, ela vai crescer com essa base, se achando um estorvo na vida da família, se achando o maior problema que a família tem. Como essa criança não vai ser insegura? Ela vai achar que ela é capaz de fazer mal onde ela estiver, né? Nossa, então, ela sem vai ser dúvida. insegura nos relacionamentos, no trabalho, no estudo. Com certeza. E falando sobre isso, sobre a influência do meio, hoje, infelizmente, a gente vê aí na mídia constantemente situações que são retratadas com muita violência, não é? Tudo o que a gente assistimos recentemente, aquele massacre horroroso, tragédias o tempo inteiro. E a criança, ela vai escutando tudo isso, seja dos pais, seja do vizinho, seja na própria escola. Como é que nós podemos traduzir essas situações que geram realmente pânico nos adultos, o que dirá nas crianças? Como é que nós podemos traduzir de tal forma que deixemos uma criança atenta para o mundo, preparada, mas não em pânico, temerosa? Então, a gente não pode tornar a criança alheia ao mundo, não vai proibir qualquer tipo de informação, mas uma criança pequena, puxa, que melhor se ela puder assistir desenho, se ela puder assistir um programa educativo, se ela puder assistir um programa de música, né? Sim. Então, os pais chegam, primeiro, noticiário, só coisas Tragédia, terríveis. nossa. Aí põe na novela comentários de adultos para adultos, né? Então, a criança absorve aquilo. Chega em casa, aí, né, chega mais alguém em casa, comenta a tragédia do dia. Essa criança, ela vive em cima de uma má interpretação de uma situação que já é catastrófica, mas na interpretação dela é ainda pior. Então, se puder escolher, né, se puder priorizar, puxa, não vamos assistir noticiário o tempo inteiro, entenda que aquela criança pequena está ali, então põe para fazer um desenho, põe para brincar de alguma coisa, crie outros hábitos que não só ver a televisão. Né? A televisão é boa, mas desde que bem direcionada. Com certeza. E eu também acho que é importante a gente mostrar que sempre aquela pessoa que fez o mal, porque muitas vezes se noticia só, digamos assim, o ato, mas não a consequência de que aquela pessoa vai ser punida, que pode demorar um tempo mais ou menos, mas ela vai ser presa, ela vai ser afastada da família, para mostrar que existe uma consequência, não é? E que de alguma forma aquela criança está segura, porque vai ter um afastamento daquela situação. Não é? Porque o que você está falando é isso, é trazer a criança a compreensão que só pela pouca idade dela ela não consegue ter sozinha. Ela vê tudo aquilo, então é legal assaltar banco, olha, eles assaltaram e fugiram. Não, olha, então, ele assaltou o banco, mas isso é errado.
multado, a polícia veio, ele vai ser preso, enfim, né? Trazer talvez uma possibilidade de compreensão daquilo que a criança vê, porque a criança assiste aquilo o tempo inteiro, ninguém explica nada, ela tem a interpretação dela, ela começa a ter medo. Com certeza. E outra coisa que eu vejo muito hoje nos adolescentes é que eles às vezes não estão preparados para pegar um ônibus, sabe, para ir até a escola a pé. Coisa que no meu tempo a gente via criança de 9, 10 anos indo para a escola a pé com os amiguinhos, né? Como é que os pais podem ter esse limite de segurança e ao mesmo tempo de não gerar pânico nos filhos nessas situações que já são compatíveis para a idade, evidentemente, como ir até uma padaria, comprar alguma coisa no supermercado? Como é que os pais percebem que os filhos estão preparados para esse momento? Olha, é só com treino. Se você tiver um filho de 40 anos que nunca pôs o nariz para fora de casa, ele não está preparado. Perfeito. Né? Então, assim, 10, 12 anos, puxa, já tem ali uma padaria ao lado de casa, permita que ele vá lá comprar alguma coisa, fica de olho, controla o horário para ver se está tudo certo, se tem um celular, vai com o celular. Mas é aquela coisa assim, não entender que esse filho, ele é do mundo, ele não é nosso. Perfeito. Não adianta deixar no ovo a vida inteira. Né? Muito sabiamente, aquele vídeo falou, né, mostrou um ovo e a criança saindo de dentro do ovo, eu acho que é isso. Mas na natureza, os filhotes são expulsos do ninho muito rápido. É verdade, as águias, gente segura, né? para sempre, Com né? certeza. Eu falo principalmente nós latinos, assim, se puder, os filhos ficarão com a gente o resto da vida. Verdade. E a gente tem que entender isso. Em algum momento eles vão precisar ir para a vida e eles vão ter que saber escolher e saber se proteger mesmo de tudo que vier. Então a criança, o ideal é ter um treino pela liberdade dela, pela independência, pela autonomia, desde que, né, que a gente perceba que ela tem um pouquinho mais de idade, 10, 12 anos, já dá para comprar o lanche na escola, depois dá para ir até a padaria. A gente vai mostrando para ela, contando nesse momento é bom, fala assim, olha, cuidado, olha para atravessar a rua, não conversa com ninguém, qualquer coisa me liga, eu desço e te encontro. É um treino mesmo, né? É um treino, né? É um então, ensaiar, assim, cada dia ensaiar. Um pouquinho mais, mas não adianta, a gente protege tanto e aos 20 anos você solta, aos 10, o que eu vejo muito pais que super protegem os filhos e aí mandam para o intercâmbio para morar um ano fora, sozinho. Isso mesmo. Numa casa de alguém que a gente nunca viu e acha que aí tudo bem, porque não está